Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas. Vamos mudar um pouquinho, né? Falar de segunda, sempre falamos de primeira e segunda divisão. Vamos falar de terceira e quarta divisão, começando pela quarta divisão. 3 jogos aconteceram na tarde de ontem pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da terceira divisão, a Série C. O ABC de Natal tropeçou, mas continua na liderança. Já o Itabaiana do Sergipe e o Atlético Alagoinhas da Bahia fizeram o dever de casa, né? Mesmo atuando no Frasqueirão, o ABC de Natal não passou de um empate sem gols com o Coruripe de Alagoas, né? Mas o time potiguar é o líder do grupo A4 com 16 pontos. O adversário desta segunda perdeu a chance de entrar no G4 sem vencer há 3 jogos. Está na sexta colocação com 11 pontos. Pelo mesmo grupo, no Etelvino Mendonça, o Itabaiana de Sergipe viu o Vitória da Conquista da Bahia abrir 2-0 ainda no primeiro tempo, mas conseguiu a vitória de virada por 3-2. Os dois times estão empatados com 14 pontos, os baianos estão em terceiro lugar e os sergipanos em quarto por causa do número de vitórias 4-3, né? No grupo A6, Atlético Alagoinhas da Bahia e recebeu o Vila Nova de Minas Gerais, né, no estádio Carneirão. E não teve dificuldades para golear por 5-0, chegando aí aos 17 pontos, se firmando, né, na terceira colocação. A terceira derrota seguida fez o time mineiro estacionar na penúltima colocação com 7 pontos. Rodadas da nona rodada da Série C, Globo de Natal 1, Floresta do Ceará 1, Bangu do Rio 1, Toledo Paranaense 0, Tubarão, Santa Catarina, 0, Joinville, 1, né, teve clássico catarinense. Gama fez 6 no Palmas do Tocantins. O São Caetano perdeu para o Pelotas por 9-0. Olha só, o São Caetano foi campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista e estava com uma parceria. A parceria acabou no dia seguinte, dispensou um monte de jogadores e está nessa situação, perdendo de 9-0 aí para o Pelotas do Rio Grande do Sul. O Salgueiro de Pernambuco venceu o Campinense da Paraíba por 2-0. A Caldense de Minas Gerais venceu o Bahia de Feira de Santana por 1-0, né? Falhou a voz aqui, né? O Bragantino fez 2-0 no Galvez do Acre, o Bragantino do Pará, né? Fez 2-0 no Galvez do Acre. O Central de Pernambuco 1-0 no Frei Paulistano do Sergipe. O Brasiliense fez 2-1 no Tupinambás de Minas Gerais. A Cabo Friense do Rio ganhou da Ferroviária por 1-0. O Caxias do Rio Grande do Sul empatou com o Marcílio Dias de Santa Catarina 2-2. O Real Noroeste do Espírito Santo ficou no 0-0 com a Aparecidense de Goiás. Esse é o grupo do Águia Negra de Rio Brilhante, né? O Juventude do Maranhão fez 3-0 no Sinop. O Altos do Piauí fez 2-1, né, no Baré de Roraima. O Vilhenense de Rondônia perdeu para o Fast Clube do Amazonas por 4-1. O Ji Paraná de Rondônia perdeu para o Rio Branco do Acre 2-1. O Atlético Cajazeiras da Paraíba venceu o Afogados de Pernambuco. O Cajazeiras é da Paraíba, né? Venceu o Afogados de Pernambuco por 2-0. O União de Mato Grosso foi derrotado pelo Goianésia por 3-0. Esse grupo também é do Águia Negra de Rio Brilhante. O Cascavel de Paraná venceu o Nacional Paranaense por 2-0. O Jaciobá de Alagoas perdeu para o Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte, por 7-3. O São Raimundo de Roraima perdeu para o Motoclube do Maranhão por 2-0. O Santos do Amapá perdeu para o River do Piauí 3-0. O São Luís do Rio Grande do Sul perdeu para o Novo Horizontino 2-1. O Águia Negra aqui de Mato Grosso do Sul ganhou do Vitória do Espírito Santo por 2-1. O Mirassol venceu a Portuguesa do Rio, né? Mirassol de São Paulo, Portuguesa do Rio por 1-0. O Atlético Acreano empatou com o Independente do Pará 3-3. O ABC e o Coruripe ficaram no 0-0. O Itabaiana do Sergipe fez 3-2 no Vitória da Conquista da Bahia e o Atlético Alagoinhas 5-0, né? O da Bahia 5-0 no Vila Nova de Minas Gerais. Hoje tem Guarani de Sobral do Ceará contra o América de Natal. E o Goiânia joga contra o Operário do Mato Grosso no dia 4, né? Vamos ver como é que está a classificação. Deixa eu tentar achar a classificação aqui para que a gente possa acompanhar como é que está a situação do Águia Negra, né? Nesta competição, a quarta divisão. Aliás, essa aqui é essa é a quarta divisão, né? Vamos lá para ver como é que está o time do Águia Negra, né? Eu falei lá no início que era a terceira divisão, né? A quarta divisão, né? Então vamos lá para ver como é que está o time sul-mato-grossense nessa competição. O grupo do Águia Negra é o A5, né? Que tem na liderança a Aparecidense de Goiás com 18 pontos. O segundo é o Goianésia, né? Os goianos mandando no grupo, 17 pontos.
O terceiro é o Real Noroeste do Espírito Santo, 15 pontos. E o quarto colocado é o Águia Negra com 13 pontos. E aí vem na quinta colocação Goiânia, 12 pontos, muito perto do Águia Negra, né? Em sexto está o Operário de Várzea Grande com 8 pontos, já mais longe. Em sétimo, União do Mato Grosso, 7 pontos. Em oitavo, na lanterna, o Vitória do Espírito Santo com apenas 6 pontos. Então a Águia Negra está no G4, porque classificam os 4 primeiros colocados de cada grupo, né, para a segunda fase, a fase de mata-mata aí da quarta divisão. E já que nós falamos aí, né, da quarta divisão, vamos ver se a gente tem aqui os resultados da terceira divisão também, né, do Campeonato Brasileiro, a Série C do Brasileirão. Só para não dizer que nós não falamos das flores, vamos falar de terceira divisão, algumas que a gente, de acordo com o que o campeonato for afunilando, a gente vai falando, né? Mas nós tivemos aí uma rodada, a 12ª rodada, na noite de ontem, né? Jogos da 12ª rodada, que o destaque foi o Vila Nova de Goiás, né? Que bateu o Ferroviário do Ceará por 3-0 em Goiânia e se manteve firme na segunda colocação do Grupo A. No outro duelo da noite, São Bento de São Paulo e Criciúma de Santa Catarina não saíram do zero em Sorocaba, né? Então são alguns dos jogos aí da terceira divisão que a gente vai trazendo aí conforme a competição for afunilando. Na Copa do Brasil, nós temos um jogo hoje, né? Vai ser o jogo do Botafogo. O Botafogo enfrenta o Cuiabá hoje pela Copa do Brasil. Deixa eu ver se eu tenho o resultado aqui para passar para os nossos ouvintes, Tião, né? E quem nos acompanha também aí na TV Web Ponta Porã Informa. O São Paulo já está classificado porque jogou já, né, contra o Fortaleza. Empatou em 3-3 com Fortaleza lá em Fortaleza e no jogo da volta empatou em 2-2, acabou vencendo nos pênaltis por 10-9. Hoje tem Botafogo e Cuiabá, jogo marcado para o Engenhão, né? Às 20h30 esse jogo está marcado aí, o jogo do Botafogo, o jogo de ida do Botafogo. Amanhã serão 4 partidas, né? Santos enfrenta o Ceará. O Atlético Goianense o Santos enfrenta o Ceará às 15 horas, né? O Atlético Goianense às 18 horas joga contra o Internacional no Olímpico de Goiânia, né? O Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada joga contra o Flamengo. O Corinthians recebe o América Mineiro na Neoquímica Arena e na quinta-feira 2 partidas. O Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras às 18 horas e o Grêmio joga contra o Juventude às 20h30, né? São os jogos aí da Copa do Brasil. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.